Chegou. No programa de hoje, o homem que tem a polícia no sangue. Em vez da criminalidade diminuir, quem diminui é a polícia. O que você tá falando aí? Tem, olha o teu tamanho, meu irmão. E o tamanho de quê? Tu quer que eu tome seu celular? Rapaz, não me pega na carreira. Deputado federal e atual secretário de Segurança Pública de São Paulo. O grande problema do nosso país, da nossa legislação, não é o Código Penal. É sim o não cumprimento depois que o criminoso é condenado. O homem da lei, Guilherme Derrite. Boa, Derrite, aqui está o Derrite, nosso homem que está aqui, nosso secretário. Outro dia eu estava vendo ele. Onde é que você tá? Não sei, eu estava vendo você lá. Muitas entrevistas. Tá bonito, hein? Paletó bonito. Não tô tão bonito igual o fuzil, ele tá na estica fuzil, hoje, hein? Tá elegante, importante. Deixa eu falar um negócio pra você agora, sério, que eu fiquei preocupado. A Dirce foi assaltada. Eita. Sério? Hoje, 6h30 da manhã, ela mora aqui na Chácara Clabim, que é um bairro aqui, classe média em São Paulo. Tá bom. E estava vindo trabalhar para abrir o bar. O comércio. Aí o que aconteceu? Ela estava no carro dela, que não é blindex, é um carro normal, e veio um motoqueiro com garupa. Olhando, o garupa disse que fica olhando pro carro. Fica fitando. E ela falou, porra, esse cara tá me olhando. Deu um miguezinho, o cara olhando, e no vidro da frente ela não tem insufilme. Certo. Aí o cara viu que ela estava sozinha. Quando viu que estava sozinha, ela parou um pouco atrás, o cara desceu e veio com o berro. Abre, me dá a bolsa e me dá o celular. Acho que ele queria negócio de Pix. E aí ela ficou desesperada. E a bolsa dela estava no banco de trás. Quando ela abaixou para pegar, o cara colocou a cabeça dentro do automóvel. Um motoqueiro atrás, tirou o revólver e deu 6 tiros. Pá, pá, 6 tiros? 6 tiros. Caraca. Um tiro pegou na perna do cara e ele saiu correndo. E não assaltou. Só que na hora ficou naquele desespero. Provavelmente esse cara era um policial que estava paisana. Porque... Ah, sim. Deve ser. Porque o cara atirou na perna e deve ter atirado pra cima. Eu pergunto pra você. O ladrão tava com a arma na mão. O ladrão tava com a arma na mão. Com certeza o policial não atirou pra cima, atirou pra cima do ladrão. Mas ele errou todos aqueles tiros? Pode ser que sim. Esse final de semana tivemos também um caso de tentativa de roubo de motocicleta que viralizou o vídeo. Um policial aposentado se deparou, viu. Por isso que eu falo que o policial é policial 24 horas por dia. E nesse caso, até depois que ele aposenta. Pro resto da vida. Você acha que é um policial esse cara? A chance é gigantesca, né? Chance é muito então, grande. mas ela falou que o cara passou por ela, buzinou e ela ficou estática. Ela não conseguia fazer nada. Diz que todo mundo vai embora na hora. Sim. Diz que ninguém presta socorro. Travou, né? Vai todo mundo embora e ela viu o cara saiu correndo e tal. O que a pessoa faz nesse momento? E outra coisa, não pode colocar um insufilme na frente, porque o cara ele só atacou ela porque ela estava sozinha. O criminoso, eu falo, Emílio, além de tudo, eles são covardes, né? Então eles dão preferência realmente na hora de cometer o delito, se for mulher, se estiver sozinha. Tem uma série de fatores que fazem. Por isso que o crime, ele não dá pra gente achar que o bandido é um coitadinho vítima da sociedade. Ele faz uma série de raciocínios para cometer o delito. No Brasil, de forma geral, comete o crime porque é vantajoso economicamente. A lei favorece a impunidade, mas eles são seletivos na hora de tentar. Porque, vejam vocês, a chance de ele tomar uma invertida, de ser surpreendido por um homem é muito maior do que uma senhora, como a dona Dirce, que é um exemplo de cidadã, trabalhadora, empreendedora, acorda cedo, vem trabalhar. Ele é covarde, ele vai pegar uma senhora que está sozinha, enfim. Mas acho que a questão do insufilme nesse caso aí poderia ter ajudado, aliás, dificultado a visão do criminoso, mas a legislação também tem uma série de restrições, a parte da frente não pode tantos %. Eu confesso que eu não sou especialista, porque essa área de trânsito nunca foi a minha... Porque o cara é vagabundo mesmo. Demais. Ela falou que o cara ficou olhando, ele só foi atacar ela porque ela estava sozinha. Mas os criminosos fugiram nesse caso aí? Então... Fugiram, não, ele tá com tiro na perna, né? Então provavelmente a gente vai encontrar. Eu faço um desafio aqui e depois gostaria que vocês divulgassem. Quando a gente encontrar e prender esse criminoso, eu duvido que ele não tenha nenhum antecedente criminal. Entendi. E sabe por que eu tô voltando nesse assunto? Que o problema do Brasil é a porta giratória, que eu sempre venho falando. Tem uma notícia otimista, eu sou otimista por natureza, você sabe disso. Você fez um desafio aqui para mim na minha primeira aparição com o finado
Major Olímpio, senador. Isso. Você falou, Derrite, você nunca vai aprovar o fim da saída temporária. Nós conseguimos. Mas voltou agora para trás, né? Não voltou. A lei estabeleceu o entendimento do judiciário o seguinte, que vale para quem cometeu o crime a partir do dia 12 de abril de 24, e quem cometeu antes, eles entenderam que foi uma espécie de direito adquirido. De toda forma, só adiou a vitória, assim. Quem cometeu o crime hoje for condenado não tem mais direito à saída temporária. A médio prazo no Brasil ela vai acabar. Então já é uma grande vitória. Muito legal. Mas esse criminoso, quando a gente encontrar com ele, prender esse criminoso que provavelmente foi alvejado, se ele foi mesmo baleado, alguém está socorrendo ele, vai aparecer em algum pronto-socorro, eu duvido que ele não tenha antecedentes criminais, por conta do problema que a lei não pune adequadamente. Eu usei um exemplo, até pedi para a Luana, que está aqui acompanhando, a nossa assessora de comunicação, mandar para vocês. Eu construí o histórico da carreira criminal daquele criminoso que tirou a vida do delegado Dr. Mauro Guimarães na Lapa. Foi um caso que ganhou uma grande repercussão. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de vezes que a polícia fez o seu trabalho. Prendeu. Olha lá, tá aí na tela para vocês ali. Esse é a carreira criminal desse indivíduo, desse vagabundo chamado Enzo Wagner Lima Campos, que assassinou aquele homem honrado ali, o Dr. Mauro Guimarães, um delegado de classe especial, com mais de 35 anos de serviço prestado à sociedade. Todos aqueles quadrinhos ali, ó, embaixo, em cima, são as oportunidades e as vezes que ele foi preso pela polícia. E solto. E aquela bolinha vermelha ali, em determinado momento, algum iluminado, algum juiz de direito, concedeu para ele a prisão domiciliar, achando que ele ia ficar em casa. Ele é bonzinho. Quietinho. E foi justamente por esse benefício que ele acabou cometendo o último delito, que foi preso por isso. Inclusive, foi tirar a vida do delegado de polícia. Então, enquanto a gente não atacar esse problema aí, Emílio, esse daí, infelizmente, é triste falar isso, porque o que nós estamos conseguindo fazer em São Paulo, e aí é política pública baseada em evidência, tá? Não estou fazendo autopropaganda, não. A gente bateu todos os recordes da história de número de prisões. Foram mais de 208 mil criminosos presos. Só que para cada 5 indivíduos presos no Brasil, 1 está efetivamente preso no sistema prisional, 3 estão condenados, mas em liberdade, ou procurados pela justiça, ou conseguiram algum benefício, e um outro indivíduo sequer foi condenado, foi absolvido pela justiça. Então, nesse contexto, a gente está fazendo o que pode, apresentando os melhores resultados. Está melhorando a segurança pública? Eu creio que sim, mas não significativamente do jeito que a gente gostaria. Os indicadores de roubo de celular da Avenida Paulista, reduzimos 25%, 30%. No centro de São Paulo, desde quando a gente implementou a estratégia de combate, de aumento de efetivo, de uso de tecnologia, chegamos a reduzir 50%, 60% roubos na região central como um todo. A gente usa sempre o exemplo do Rudolph Giuliani em Nova York. Ele entrou para a história, estudado no mundo todo, reduzindo 30% os delitos. Sim. A gente reduz 50%, 60% e não consegue atingir o nosso objetivo. Sério que foi só isso que ele reduziu lá? Foi super falado. Mas o problema é a questão lá, super estudada no mundo todo. A teoria das janelas quebradas, onde se pune o menor dos delitos para evitar que uma hora aconteça. Aqui não. A gente não pune o menor dos delitos. Pelo contrário, tem discussões que falam em liberar a droga, que X gramas de maconha. Então, enquanto o Estado Brasil, não tomar uma providência, não encarar essa reforma do sistema de justiça criminal, que eu brigo há tantos anos para acontecer, e o protagonista tem que ser o Congresso Nacional, já que o governo federal não vai tomar nenhuma providência com relação a isso, a gente vai, infelizmente, viver esse estado em que... E o pior, agora eu vou falar na minha condição, eu não fujo de nenhuma responsabilidade. Só que a cobrança é 100% em cima das polícias. Como se fosse culpa da polícia esse criminoso aí que tirou a vida do Dr. Mauro Guimarães. A polícia fez o seu trabalho inúmeras vezes. Exatamente. Agora, se não tiver uma lei que puna adequadamente, a gente vai viver eternamente essa porta giratória do sistema penitenciário. Mas eu acho que você aqui, você e o governador, o Tarcísio, vocês não tiveram medo de encarar. Eu acho que é pela primeira vez que a gente está vendo alguém chegar e encarar, e não é encarar o ladrão de celular, tal. É encarar o opinião pública, a mídia, todo mundo conta. E você, pô, os caras estavam dizendo que que iam te matar, que você estava... Não tem ameaça real de morte. Mas você teve a ameaça real? Teve o serviço de inteligência, detectou a intenção de um criminoso que estava... Com essa intenção, foi apreendido com ele 2 fuzis, mais de 2.000 munições. Um dos fuzis era uma MAG, né, que é um fuzil 762 que dá rajadas. Isso teria capacidade de perfurar os blindados, que são as viaturas que
que eu infelizmente tenho que andar com blindado, com escolta. Mas é o que você falou, Emílio, alguém tem que encarar esse combate. E veja, eu vou dar um retrato de uma semana aqui do nosso trabalho. No comecinho da semana passada, e percebam que a gente vai construindo redes colaborativas, né, que a gente fala na literatura acadêmica. Acordo de cooperação com a Polícia Federal e com a Receita Federal para combater o tráfico internacional de drogas no Porto de Santos. Semana passada apreendemos um container 790 quilos de cocaína. Caceta. 790 quilos. Prejuízo de mais de 40, 50 milhões de reais para a organização criminosa. Ainda na semana passada, prendemos um criminoso que estava trazendo quase 900 quilos de cocaína, 832 quilos na verdade, para São Paulo. E detalhe, nesse caso aí ganhou repercussão porque infelizmente a juíza liberou o criminoso na audiência de custódia. Sim. Liberou um criminoso que estava com quase 900 quilos de cocaína. Aí eu tenho que agradecer aqui o Ministério Público e o Tribunal de Justiça de São Paulo, porque eu falei com ambas as instituições, na figura dos seus líderes aí, né, o do Dr. Paulo, Procurador-Geral de Justiça, e o Dr. Fernando Torres Garcia. O Ministério Público recorreu dessa decisão. Ele está preso. Olha o trabalho que deu. Liberou na audiência de custódia. Um indivíduo que confessou que tinha 10 viagens programadas, em cada uma delas ia ganhar 15 mil reais para transportar droga do Paraná para cá. Saiu na audiência de custódia e rapidamente tivemos que fazer essa mobilização entre as instituições. O Ministério Público recorreu. O desembargador relator reverteu em prisão preventiva. Aí eu acionei o secretário de Segurança Pública do Paraná, porque o criminoso é de Londrina, para que a gente pudesse prender o criminoso. Ele está preso. Então, ainda nessa semana, tivemos uma investigação do DENTER. Então, mas para entender... Isso só para falar de combate ao crime organizado. Tá, então, mas essa história aí, eu ouvi no rádio. O cara foi preso em flagrante. Aí a juíza foi lá e falou, não, vocês fizeram essa ação, não podia ser feita, por isso eu vou soltar o cara. Não Só foi. que ele... Não é essa aí? Não, da audiência de custódia, ela liberou porque ela entendeu que por ser réu primário, ele estava apenas transportando, ele não era realmente o traficante. Mas se a gente tiver essa benevolência com o criminoso, a gente não vai conseguir melhorar nunca. E outra, o cara não estava transportando 50 gramas, 5 quilos, era quase uma tonelada. 832 quilos de cocaína. Se isso não é traficante, meu Deus. Então, agora nessa questão aí... Só para fechar a última do retrato da semana. Investigação da Polícia Civil, do DENTER 3, depois de uma tentativa de roubo a carro forte em Ribeirão Preto, que infelizmente vitimou o sargento Márcio. Ele sofreu um disparo de .50 no rosto. Caramba. Eu fui lá no velório dele, no enterro. Tivemos que fazer com o caixão fechado, porque foi uma tragédia. Mais de 20 policiais do BAEP trocaram tiros com 3 criminosos que estavam com uma .50, com um tripé armado. Olha a ousadia do criminoso. Parou na estrada para trocar tiro com os policiais. E se não fosse um policial extremamente preparado, que fez o curso de atirador designado na rota, que é uma ferramenta nova que a gente tem, ele tinha acabado de se formar, ele conseguiu neutralizar os 3. Eles revezavam entre eles mais de 10 minutos de troca de tiro. Se não fosse ele, o prejuízo seria muito maior. Depois, continuamos a investigação, os 3 foram neutralizados, infelizmente o sargento faleceu. A investigação apontou que quem alugou a .50, forneceu os fuzis, toda a parte logística para esse roubo do carro forte, foi um criminoso da Paraisópolis, que era procurado pela justiça. Então o COI, na tentativa de realizar a prisão dele, infelizmente ele ofereceu resistência, foi alvejado, morreu, a esposa foi presa. Mas eu estou falando retrato de uma semana. Exatamente. Se eu for falar dos quase 2 anos que a gente está aqui, é muita coisa, Emílio, quem está fazendo contra o crime organizado. Que realmente nunca ninguém isso fez. A gente está vendo. Sim. Agora, o que eu preciso da lei. Eu preciso do Congresso junto para mudar a legislação, para que esses números, que mesmo tendo redução de 25% de roubo de celulares, a menor taxa de roubo da história de roubos em geral, menor taxa de homicídio, eu ainda não consegui melhorar de maneira muito perceptível a segurança pública para a população, porque a lei não ajuda a gente. Ô, Derrite, agora nessa questão aí da lei, vamos fazer um break. Boa. Pode fazer então, Reginaldo. Reginaldo. Só para a rede de rádio. No pique. Daqui a pouco tem mais perguntas aqui, isso né, Jovem aí. Pan? Muito bem. Continuamos nas plataformas aqui com o nosso querido Morgadinho. Você falou essa questão de mudar as leis, o Congresso e tudo mais, mas como que anda a conversa com o judiciário para que não tenha entendimentos como esse de, ele é réu primário, ele não oferece muito perigo, foi a primeira vez, mesmo estando quase 1 tonelada de droga. Como que está a conversa com o judiciário hoje, antes de mudar a lei, que é uma coisa que você sabe muito bem, questão da saidinha, como demora tudo isso.
Como que tá a conversa pra falar com a turma? Meu, esse entendimento aí não pode acontecer, porque cai naquele lance da janela quebrada. Sim. A conversa está muito boa, Morgado, e vou falar muito do que a gente está construindo em inovação em política pública em São Paulo é em parceria com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Eu sou muito grato a essas instituições. Eu poderia mencionar aqui para vocês algumas delas, como, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica no combate à violência contra a mulher. O agressor que sai na audiência de custódia, a gente monitora por tornozeleira. Já foram mais de 30 indivíduos presos porque não cumpriram a medida protetiva, se aproximaram da mulher. A gente faz georreferenciamento e consegue. Então, tudo isso construindo com o Judiciário. Só que tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, a carreira deles tem uma coisa chamada independência funcional. A conversa é muito boa. O nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, nosso Judiciário, é muito bom, nosso Ministério Público é muito bom. Só que por conta da independência funcional, cada juiz tem autonomia na hora que ele está com a caneta lá de fazer o que, baseado na legislação, a interpretação dele é subjetiva. Tem uns que são mais rígidos e outros, como foi o caso dessa juíza, foi muito mais benevolente com um cara que transportava quase 900 quilos. Mas, regra geral, o nosso TJ é conhecido no Brasil todo como linha dura. Agora, o que eu preciso é restringir essa possibilidade. Como, por exemplo, na audiência de custódia para determinados crimes, tem que ser proibido. Enquanto a gente não consegue acabar com ela, que eu sou favorável a acabar. Eu não vou ser hipócrita aqui para você. Um dia nem que existir, a maneira como ela foi incorporada no Brasil está errado. Foi mediante resolução do CNJ, foi um vácuo que o Congresso deixou, na minha visão, extrapolou os limites do Judiciário. Quem tem que legislar é o Congresso Nacional, mas o Congresso acabou deixando e ela... O Congresso está fraco, hein? Mas acreditado. Isso faz já um tempo que isso aconteceu. Para mim, eu tinha que acabar com a audiência de custódia. E a gente vê autoridades, como, com todo o respeito que eu tenho, até pela idade do nosso ministro da Justiça, o senhor ministro Ricardo Lewandowski, mas a gente vê ele comemorando, dando uma entrevista em público, num evento, numa solenidade, comemorando o índice de soltura da audiência de custódia. Isso vai na contramão do que a sociedade deseja. É só um exemplo de como o governo federal vai muito mal nessa questão da segurança pública. Terrível. Mas por que eu sou otimista? Eu comecei a falar e não concluí aquela hora. Porque nós vamos ter a eleição para o novo presidente da Câmara agora. Certo. E eu vou trabalhar muito forte para a campanha do deputado Hugo Mota da Paraíba. O Hugo é um amigo pessoal, está no 4º mandato, faz parte ali do grupo político ali, não que eu seja tão jovem, Emílio, mas na média de idade lá, de um grupo de deputados mais jovens que sentem essa questão da segurança como uma necessidade. E a gente vai fazer um jantar com os deputados que representam a segurança pública. Eu quero o compromisso dele em pautar a reforma dos temas de justiça criminal. Mas quem vai ganhar é o candidato do Lira. É o Hugo Mota. É o Hugo Mota? É, o deputado Hugo Mota. É baiano? Não, da Paraíba. Você tá com o Lira também? O da Bahia é o Mar Nascimento. Eu acho que não tem chance, não. Mas eu vou trabalhar pelo Hugo Mota por essa questão. Ele é bom? Bom e tem compromisso, tem palavra, assim como o Arthur Lira teve comigo também na questão da saída temporária. Independente de gostar ou não gostar dele, ele apertou minha mão e falou, Derrite, eu vou pautar o seu projeto da saída temporária. Mas isso é um absurdo, o cara que votou contra. Tem um monte de que votou contra. Eu conheço um, posso falar o nome dele? Pode. Boulos. Sim, o Boulos votou contra. A coisa também, a batata. Votou contra também. A batata também votou contra. Votou contra. Mas Derrite, votou contra. Dentro dessa parte aí da audiência de custódia, só pra a gente continuar nesse tema. Eu sou aqui, deputado Alba, com você. Temos aqui o fim da audiência de custódia. O que pro público entender? O que precisaria? O que acontece? Nós dois temos o projeto. Por que isso não passa? Porque pelo povo, acho que seria indiscutível. É igual a saída temporária. Quando eu fiz um desafio para o presidente Arthur Lira, eu falei, pauta o projeto, quero ver quem vai votar contra. Nós tivemos 311 votos favoráveis. Lembrando que para aprovar uma alteração na Constituição Federal, que é a maior quociente que precisa de votos, precisa de 308 votos. Eu tive voto para mudar a Constituição. A mesma coisa a audiência de custódia. E cada vez mais isso vai aumentar por conta da maneira como a esquerda enxerga a segurança pública. São duas teorias que se contrapõem, né? A teoria crítico-racional, que é a que a esquerda defende, oriunda do marxismo cultural, que, olha, o bandido é um coitadinho, vítima da sociedade. Não é. E a teoria, muito estudada, e aí o Samidana é professor lá da matéria, que a gente estudou na escola. É a teoria econômica do crime do Gary Becker. A decisão do criminoso, do indivíduo que não vai cometer um crime, é uma decisão racional. Sim. Que não visa... é uma decisão moral. Exato. E visa objetivos econômicos, ganhar dinheiro. É um business. É um business. Eu ia te perguntar sobre isso. Você teve lá no... Eu tive lá, conheci um pouco o trabalho que eles fazem. Como é que chama?
Tem vários lugares, mas ontem eu tive no Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC. Comando e Controle, que eles tentam juntar todas as inteligências. E o que a gente vê, eu acho que São Paulo é um... O que você foi fazer lá, Sami? Não é da sua conta. Puta, miséria. Que Cara, tá isso? cara grosso. Perguntou sério. Nossa, velho. Pergunta séria. Desculpa, viu? Brincadeira. Desculpa, viu? Brincadeira, que eu tô nervoso por causa dos... Não, eu fui lá conhecer. Ele tá querendo vender inteligência artificial lá. O cara foi... Entendeu rápido. Cara grosso. Ele foi fazer um encontro. Eu não quero instaurar inquérito aqui não, hein, Emílio? Lá Eu não tem quero o instaurar João inquérito. Você viu? Pelo amor de Você Deus. viu o coisa? O cara veio assim, ó. É porque ele pegou o trânsito hoje. Lá, É que ele tá morando em Cotia e pega Pega 3 Raposo horas de- todo dia. Deixa daqui um ano. Eu vou pedir carona no helicóptero da polícia. Não, é brincadeira. Eu fui lá falar com o João Henrique, que cuida de lá. E lá eles têm toda uma inteligência, primeiro, para agregar dados. Porque você tem dados da Polícia Militar, você tem dados da Guarda Municipal, você tem vários, tem o cara da delegacia, você tem disque denúncia, você tem a denúncia anônima. É um centro. É o centro, mas tá bom, você tem o dado. E como que você usa isso para prever crime? O que a gente vê, e o Derrite, pouca gente sabe, por isso que eu queria falar isso, ele tem feito um trabalho que é muito pioneiro. Talvez no Brasil seja um dos únicos, se não o único estado, e talvez na América Latina. Nos Estados Unidos e em outros países já existe isso. Mas a gente ainda fica nesse que é importante, o policial na rua tentando prever crime contra uma organização que tem inteligência. E aí eu te pergunto como que está esse projeto, porque não é da cultura do brasileiro Trabalhar com prevenção, né? trabalhar com prevenção e com inteligência. Sim. Quer dizer, é da cultura do bandido, mas da cultura da agência. Primeiro, agradecer, né? A sua colaboração, está indo de forma voluntária ajudar a gente com sugestões. Obrigado. Lá. O professor João Henrique Martins, ele é o coordenador do CICC, é especialista em mercados ilícitos, cientista político, mestre, doutor, um estudioso do crime também, e tem nos ajudado muito. O governador assinou um decreto, instituiu o programa Muralha Paulista, que é o arcabouço tecnológico que o Estado de São Paulo vai passar a operar, vai juntar todas as boas intenções que tem de Indaiatuba, da cidade de São Paulo com o Smart Sampa, que está sendo um sucesso e está ajudando bastante, de Sorocaba, de vários locais, para compilar, trazer esses dados, como o Sami falou, e entender o comportamento criminal. Com base nisso, a gente não vai empregar o policiamento em locais em que ele não deve estar. Resumindo, eu vou aumentar a probabilidade... Vai fazer um mapa. Aumentando a probabilidade de prisão e colocando a viatura em locais que, em tese, segundo estudos analíticos e os dados, o crime estaria acontecendo nesse local. A probabilidade de acontecer. Sim. Então, você tem recursos escassos, a economia estuda isso, você fala, essa região em tais horários, aí tem o perfil, tem várias coisas para você mitigar. Mas esse é um trabalho que, por incrível que pareça, ainda não existe. O que existe, obviamente, é o policial que é daquela região, ele sabe, olha, saída de jogo de futebol... Então, mas deixa eu perguntar um negócio para você, Derrite. A secretaria nunca foi a propulsora das políticas públicas. As polícias, cada um tinha a sua... Cada um faz um E jeito. na secretaria a gente centralizou, está usando inteligência, está usando dados, política pública baseada em evidência. Vou dar um outro exemplo. A gente conseguiu reduzir 40% de roubos na zona sul de São Paulo. Sabe como? Com drones. Já tem um protótipo, um projeto piloto sendo usado, e a nossa intenção é colocar drones operando em áreas de maior incidência criminal. Então, Avenida Paulista, da meio-dia até as 15 horas. Por que não? Claro, tem que obedecer à legislação, a ANAC, uma série de coisas. Mas é evoluir no uso da tecnologia. O decreto Muralha Paulista dá segurança jurídica para isso. Um outro golaço que a gente fez recente foi o decreto da recuperação de ativos da lavagem de dinheiro. Foi quantos bi foi isso? Nos últimos 5 anos, o Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil, que tem feito um trabalho espetacular, aponta que nós identificamos 14 bilhões de reais nos últimos 5 anos. Esse dinheiro está sendo bloqueado, a maior parte vai para o governo federal, depois que transita em julgado, e não volta para o Estado. Tem uma lei federal de 98. O que a gente fez? A gente propôs ao governador o decreto regulamentando. Mas mudou agora, né? Saiu agora, mês passado, de setembro. Que podia ser um investimento interno, inclusive, na polícia, né? Agora vai ser. Então agora a gente vai reverter o uso do crime organizado, do tráfico, do PCC, bens, dinheiro na conta bloqueado, veículos, o helicóptero do André do Ré, por exemplo, pode ir para leilão, isso vai para o fundo da segurança pública e vai ser revertido para comprar viatura, para comprar helicóptero, para comprar armamento.
porque a gente se torna autossuficiente, não depende mais. E o recurso que usaria na segurança pública pode ser investido em saúde, em educação e Então, outras áreas. falando nisso, vocês tentarem tirar todo o dinheiro do crime organizado. Asfixia financeira. Isso, mas existe uma rota desse dinheiro sujo. Para onde que vai o dinheiro do crime organizado? Vai para Paraguai, vai para pôr de gasolina? O que eles fazem? A maior parte fica aqui mesmo. Na verdade, o desafio do crime organizado, que tem como principal fonte de receita o tráfico internacional de drogas, eles falam em embranquecer o recurso, enfim, branqueamento. Algumas polícias usam isso. É a lavagem de dinheiro. Então, vou dar um exemplo. A Karen, que foi presa na Operação Escudo, na Operação Verão, a Japa, ela foi pega com R$1 milhão de reais em dinheiro, $50 mil, mas os apontamentos de inteligência que a gente... Eram mais de 30 empresas que ela operava e um valor aí estimado de R$4 bilhões de reais. Essa última, né? Do ano passado, R$4 bilhões de reais. Então, o que eles fazem? Criam empresas de fachada. A operação Downtown do DENARC também, na região central, são 78 hotéis, hospedarias que foram fechados e R$205 milhões de reais bloqueados. Aqueles hotéis da região das cenas abertas de uso. Não tem fluxo nenhum de pessoas. Então, o crime organizado usava para armazenar droga, fornecer espaço para o usuário. E o terceiro e principal ponto, que nunca ninguém tinha chego nesse detalhe, e o Dr. Sayeg conseguiu, com a sua equipe, um trabalho brilhante depois de um ano de investigação. Olha, eles estão usando o CNPJ para lavar o dinheiro do crime, como se tivesse um fluxo gigante no hotel. A gente sabe que não tem. E detalhe, eu falei do litoral, né, da Karen. Nós prendemos hoje, o The Inter 6 prendeu um criminoso de nome Cláudio e apelido Campeão, braço direito do André do Rap, está preso nesse exato momento. Ele já foi preso em 2019, volta a falar na porta giratória. Em 2019 ele foi preso com pouca quantidade de droga, só 1 tonelada de cocaína. Cara, aí a gente prendeu ele de novo hoje. Não, é o cara que é o braço direito do André do Rap, que faz o tráfico internacional, está preso pelo trabalho brilhante lá do pessoal do The Inter 6 da Polícia Civil. Vamos ver agora se a gente consegue deixar ele preso um bom tempo. E para mudar isso é o quê? A legislação. É lei. Aí por isso a lei. A minha pré-campanha já para o deputado Hugo Mota, que eu sei que tem compromisso. A população do Brasil espera isso do Congresso, espera muito. Acho que a maior necessidade hoje, sem dúvida alguma, é controlar a violência, combater o crime e acabar com a impunidade. Porque eu acho que isso aí também, a sociedade, né? Os caras normal. O cara Cidadão, normal. trabalhador. O cara normal. Porque, porra, crime ninguém quer, nem esquerda nem direita. Vamos ser honestos. Todo mundo quer segurança. Nem esquerda nem direita. Crime ninguém quer, pô. Você quer sair na rua, o cara quer ir trabalhar, voltar pra casa, a menina quer ir estudar, andar na rua. É isso aí. A Dirce. Cabe a gente pressionar os caras que estão lá, né? Com certeza. Como aconteceu na época da saidinha. Na época da saidinha, você vê os deputados que estão lá e manda um e-mail pro cara. Exato. Fala, pô, vota isso aí. Se manifesta. Porque lá são 500 e pouco. 513. São esses 500 que representam o Brasil. E esses caras, quando é votado lá, tem mais poder. Uma canetada, ela tem pouco poder. Uma canetadazinha. Sozinho. Lá, ela tem mais poder porque todo mundo já discutiu. É uma discussão. Lógico. Foi difícil você passar essa... Nossa. A saidinha foi... Você lembra o tempo que foi? Lógico. A saidinha foi difícil. Mais de 5 anos. E por que você acha que teve êxito? Por causa da pressão popular, por causa da maneira como foi veiculado, e por causa do ponto que nós chegamos ao absurdo. A gente tinha vários casos, casos estatísticos, né, que foram os estudos que a gente fez. Toda a saída temporária aumentava demasiadamente o número de crimes. Tem um caso que é imoral, que são aqueles indivíduos lá, o criminoso que matou o próprio filho é liberado na saída do Dia das Crianças, ou a Suzane que matou os pais e é liberado no Dia dos Pais. Mas você tem também uma questão, tem a questão que parte da mídia tenta maquiar, dizendo, olha, só 5, 6% não voltam. Daí eu peguei o número absoluto, Emílio. De 2006 a 2023, todas as saídas temporárias só no estado de São Paulo foram mais de 128 mil criminosos que saíram e não voltaram. Então a gente começa... É muita gente. É muito. E tem outro detalhe. Aqui que a gente fez em São Paulo, um acordo de cooperação com o TJ, volto a agradecer ao Tribunal de Justiça, a SAP, que é Secretaria de Administração Penitenciária, permitindo que o policial pegou o indivíduo que está na saída temporária, descumprindo o que a lei determina, está a partir das 8 horas da noite na rua, não está na comarca da execução criminal dele, volta direto para o presídio, interrompe aqueles 7 dias. Pegou no primeiro dia, já fica sem o benefício. Isso fez com que a gente reduzisse, era sempre alta o número de roubos, de homicídios, no período de saída. Foi a primeira vez que teve redução de indicador criminal, porque a gente colocou mais de 3 mil indivíduos, durante esses períodos de saída temporária que estavam descumprindo a lei, de volta para o sistema prisional.
o que o serviço de inteligência da própria administração penitenciária identificou? Que os criminosos estavam falando assim, ó, gente, quem for sair na saída temporária é para casa, hein? Porque agora a polícia está trazendo a gente para tranca de volta. Só que eu tenho que ficar fazendo malabarismo porque a legislação ainda a lei é fraca, benevolente. Mas esses caras, por exemplo, o PCC, pegar o PCC aqui como exemplo, né, que é um grupo grande e tal. Vocês tirando ele de São Paulo, eles vão para outro estado, não vão? Tomara. Eles não vão mudar de... não tem o crime, não tem uma... Assim, ó, o crime ele é volátil. Isso é um fenômeno que pode acontecer. O meu objetivo como secretário de Estado da Segurança Pública de São Paulo, a nossa estratégia, de forma simples, eu vou resumir. Primeiro, busque captura das principais lideranças do PCC que estão na rua. Então, se você pegar do início da gestão até agora, foram vários líderes do PCC que foram presos, vários que entraram em confronto porque escolheram esse caminho com as forças policiais e foram neutralizados. Então, e você desarticula quem tem poder de mando ali na organização criminosa. Segundo ponto, inviabilizar a cadeia logística do crime. Porque se a fonte de receita do crime organizado, a maior parte dela é o tráfico de drogas, então eu tenho que alocar os meus recursos, inteligência, câmeras de monitoramento, efetivo policial, para inviabilizar a cadeia logística do crime, que em São Paulo é muito desenvolvida, porque nós temos as melhores rodovias, os aeroportos. Nesse contexto, a gente aumentou, só esse ano, 143% a pressão de cocaína. Então, eu estou inviabilizando a cadeia logística do crime. E no terceiro ponto, impedir a lavagem de dinheiro. Aí eu fecho a estratégia. Nós estamos fazendo isso de maneira exemplar também. Dentro desse contexto, se o crime organizado, o PCC fala, São Paulo está difícil, eu vou para a Bahia, o problema é da Bahia, não é meu. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu espero que um dia o PCC fale assim, ó, não dá mais para passar cocaína por São Paulo, vou dar uma volta lá pelo Japão, porque eu Tarcísio lá. Os caras estão lá no Amazonas, lá no... Paraguai também, né? Então, mas é tudo, porque é grande essa Mas tudo isso porque a lei é fraca. Então, como a lei é fraca, eu tenho que montar minha estratégia de combate ao crime organizado para inviabilizar e impedir que o crime se fortaleça. E onde fica a maior parte da concentração do crime organizado aqui no Brasil, Derrite? Concentrado. Aqui tem hegemonia do PCC em São Paulo, né? E eles, na verdade, se expandiram. Hoje o PCC tem célula na Bolívia, Paraguai, Colômbia, Peru, que são os países produtores de droga, né? Peru, Colômbia e Bolívia de cocaína, Paraguai entreposto da maconha, entra arma também por lá. Mas aí você tem outros estados, já começa a ter guerra entre facções. Do próprio PCC com o Comando Vermelho, que antes eram amigos e agora tem uma certa rivalidade. Florianópolis teve esse final de semana. Também. E eu vou dar um outro exemplo do que a gente falou. A gente se antecipou na investigação, um criminoso estava planejando cometer um roubo a um avião pagador em Viracopos. Foi na semana passada isso. Indivíduo de extrema periculosidade, já cometeu vários roubos a bancos. O Serviço de Inteligência detectou. Parceria com a Polícia Federal também. Aliás, aqui a Polícia Federal é muito parceira nossa. Tem a FICO, que é Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Funciona muito bem. A apreensão de hoje da Polícia Rodoviária, vindo para cá, pegaram vários quilos de cocaína também. Foi por conta dessa rede colaborativa. Essa investigação da Polícia Federal com o sistema de inteligência das polícias detectou que esse indivíduo iria cometer esse roubo no avião pagador em Viracopos. Estavam planejando até colocar um caminhão na porta do Batalhão de Ações Especiais de Polícia de Campinas. Vejam vocês, criminalidade ultraviolenta que em qualquer país do mundo é considerado terrorista. A gente conseguiu identificar, tentamos realizar a prisão dele num local lá na região de Campinas. Infelizmente, ele atirou nos policiais e foi neutralizado. Enfim, mas é o nosso dia a dia. Então, respondendo aí a tua pergunta, Emílio, por mim, se o PCC decidir mudar a rota dele para o Japão, vai ser um ganho imenso para o estado de São Paulo. É um desejo, mas quando você fala de dinheiro, por exemplo, o Durso veio aqui, nosso advogado, estava falando da relação do Pix com os bancos. E você vê, né, tem uma mulher aí que abriu 36 contas aí, uma laranja, e essa história se repete. Não tem que ter uma comunicação mais efetiva entre os bancos e a polícia também? Mas isso está tendo, viu, o Zuckerman? Porque a gente chamou todos os setores de segurança dos bancos, lá no CICC, onde o professor João Henrique fica, os setores de inteligência deles comunicam para a gente fez uma porta de entrada, estabelecemos um protocolo, na verdade. Legal. Isso começou por causa do sequestro via Pix, lembra? Que era uma epidemia quando a gente assumiu. E não melhorou, porque a Dirce acha que foi Pix. Tentativa, eu não tenho Pix. Eu tenho um dinheirinho. Eu tenho a velha guarda, né? Eu tenho um dinheirinho na carteira. Mas não tenho Pix. Aí o cara fala, dá o Pix. Eu falo, não tenho Pix, pô. O que eu falo pro bandido? Eu falo que é a verdade, que não tem. Eu não tenho Pix, pô, não tenho Pix. Mas a gente conseguiu... Tem um dinheirinho aqui. Ele avisa, pelo menos. Eu não tenho. Você tem Pix?
Eu não tenho, eu morro de medo do Pix. Eu tenho, mas a gente conseguiu reduzir R$1.000 por dia. Quase 60% o número de sequestros com a modalidade Pix por causa dessa integração. Certo. Os bancos, setores de inteligência, divisão de sequestro da Polícia Civil do Dr. Fábio Nelson, um cara espetacular, junto com o capitão José Antônio, lá da Companhia de Perus, porque a maior parte dos cativeiros usados eram ali Perus, Parada de Taipas. A gente reduziu quase 60% o número desses sequestros que a vítima era levada para lá. Teve também recentemente um caso que ganhou repercussão, porque nós prendemos 4 sequestradores, um casal de idosos de 75 anos, que foi... Sequestro de Pix ou de... Pix, lá em Itacoaquecetuba, e os 4 foram liberados da audiência de custódia. Os 4 sequestradores de um casal de 75 anos. Por isso que ela tem que acabar. É só mais um exemplo aqui, não apontando o dedo para o judiciário, como eu disse, Mas que São tem Paulo cadeia para todo mundo? Olha, se não tiver, tem que construir, Emílio. É isso aí. Tem que construir. Você tem que gastar dinheiro bem gasto. Se o bandido ficar preso, e nas democracias consolidadas isso aconteceu. Quando a lei foi mais rígida, num primeiro momento você tem um aumento da população carcerária, mas no segundo momento, qual que é o efeito que as pessoas não sabem disso? O crime vai deixar de ser um negócio atrativo e a criminalidade vai reduzir. No primeiro momento você constrói um pouco de presídios, no segundo momento, eu digo assim, com 5, 10, 15 anos, diminui a população carcerária, porque o bandido... Tem medo de ser preso, claro, aqui ele não tem medo de ser preso, ele vai ser solto. Então Ele tem audiência de custódia, visita íntima, saída temporária, auxílio reclusão, que paga mais do que o salário mínimo, e a progressão de regime. Você vê casos de cara que tirou a vida de uma pessoa, do estuprador, que o cara vai... Daqui a pouco ele tá na rua. O que fala pra mãe que perdeu um filho, pro marido que perdeu uma esposa? Esse é o tipo do crime, estupro, homicídio, latrocínio, que o cara tinha que... Não digo apodrecer na cadeia, mas tinha que passar o resto da vida na cadeia se autossustentando. Trabalhando, aprendendo um ofício, guardando um dinheirinho na conta, para quando ele for sair, eu acho que isso tem que ser discutido no Brasil, é pouquíssimo discutido. Tem que pegar o cara, o meu objetivo, e as pessoas até assustam quando eu falo isso, porque acham, não, o Derrite é a favor da pena de morte. Eu não sou contra a pena de morte, como cristão que sou, mas no sistema prisional, ele tem que trabalhar, aprender um ofício para quando ele for sair, porque inevitavelmente vai sair. Então, já que vai sair, que ele saia melhor do que ele entrou e o Estado seja o protagonista. Na Argentina agora o Milei obriga todo mundo a trabalhar. Pelo menos para pagar o custo. Vai ter que trabalhar todo mundo. Só se ele se autossustentar já está ganhando, mas se a gente conseguir devolver ele melhor, com aprender um ofício, melhor ainda. Mas você sabe o que eu acho, Derrite? Porque todo mundo fala aquilo que você falou, né? Sempre cai nas tuas costas. Sempre vai cair nas costas da polícia. A polícia... Pô, a polícia é boa. Sim, a polícia é boa. Tem que respeitar, admirar. Só que aí é o seguinte, também cabe ao povo, né? Cabe à sociedade também cobrar dos políticos. A gente também participar dessa luta aí para não ter. Eu acho também. Porque o que a Dirce falou, ela falou, Emílio, sabe que eu fiquei impressionada? Ninguém parou para me ajudar. Pois é. Eu falei disso porque todo mundo fica com medo. Fica com medo, Então, uma senhora, eu sei, mas é uma senhora sozinha. Indefesa. Ela falou, abriu o sinal, foi todo mundo embora, ninguém parou para ajudar uma ninguém. É possível que alguém pegue um celular e filme, mas não liga para a polícia, não toma uma Mas é atitude. porque tem medo. É porque tem medo, porque se sente desprotegido. Lógico. Mas aí, Emílio, a gente tem que parabenizar, porque quando isso acontece, pode falar o que for. O policial, quando vê uma coisa dessa acontecendo, o cara toma atitude na hora. Mas foi um anjo da guarda, né? Porque o cara tava atrás dela. Que bom. Graças a Deus. Ô, Derrite, sempre é legal quando você vem aqui. Você tá falando bem. Você tá falando bem. Os caras estão falando mal de você aí no UOL. No UOL? Não, mas o UOL falar mal de mim é propaganda, agradeço. Por quê? Por que o UOL fala mal? Normal, O UOL fala bem do Lula, deve falar bem do Maduro, deve falar que Venezuela O Lula mandou um atestado, você viu ou não? Meteu atestado. É o atestado do Alba. É o mesmo médico. Ele foi no médico do Alba. O atestado falso. Ele só tem de sexta. Não, e Emílio, eu sei que Sexta tem... ou segunda? Pra deixar muito claro, tem muita coisa pra gente fazer, muita coisa pra evoluir. Estão fazendo, né? O governador Tarcísio de Freitas é o grande protagonista dessa transformação. Foi o cara que teve coragem, que me chamou. Eu expliquei na época para ele o tamanho do desafio na pré-campanha. Ele aceitou, ele dá autonomia para as polícias trabalharem. Doutor Arthur Dias, delegado-geral, é espetacular. O Coronel Cássio, o Coronel Coutinho, o Coronel Pedro, o time da Polícia Militar.
Doutor Nico, que vai hoje o Nicão. Nico que vai. Ele vai hoje no show do Morgado, que eu tô sabendo. Nicão, Boa. Traz pizza. Ele falou O Nico é bom, né? Ele falou que vai dar uma carteirada lá, não vai pagar, viu, Morgado? Convidado o gordão. O Nico é espetacular. Ele Imagina é. um profissional com mais de 40 anos de experiência na Polícia Civil, ajuda demais Gente a gente boa. lá. É um cara que ama a polícia, como eu. Sim. Ama a polícia. A polícia tá na veia, tá no sangue, vocacionado. É a vocação, é o... Então, a gente tem muito o que fazer ainda. Mas a gente tem que jogar em todas as arenas de combate. Essa do Congresso Nacional, a partir do ano que vem, eu tenho certeza que vai ser decisiva para a gente mudar a lei. Se a gente promove uma reforma do sistema de justiça criminal para melhorar, dificultar a vida do criminoso, o Brasil é um país maravilhoso. E eu acredito no nosso país. Boa. E você sabe que a gente é fã do seu trabalho, fã da polícia, a gente sabe que vocês fazem o que dá para fazer. E conta aqui com a gente aqui para levar para todo mundo aí o pensamento e tal. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, principalmente por enfrentar um negócio que ninguém... Muita coragem. Que ninguém teve peito de enfrentar esses caras aí, que é o... que são os O Derrite lá, trouxe né? a proposta, né, cara? Tem que ser enaltecido por isso. Ninguém acreditava, tá? Ninguém. Eu agradeço demais. Eu acho que Deus tem um propósito na vida de cada um. Eu estou cumprindo o meu aqui e vou continuar. O que eu prometo para a população que nos assiste vou continuar trabalhando muito para melhorar a vida de cada um de vocês. Pô, Derrite, obrigado por você ter vindo, hein? O Derrite, ele arruma um tempinho para ver aqui. Ele gosta do Pânico. Coloca um terno novo. O que ele resolve o Instagram do Derrite é @Guilherme Derrite. Apesar do Instagram estar me boicotando, porque você pesquisa lá, Derrite não aparece, Guilherme Derrite, mas não tem problema. É normal. É mais um, né? Sério? Não tem problema. Cheryl Brown. Não, mas você tá lá, põe aí, Derrite, no selo azul, pô. Terno, gravata amarela. Pô. 960 mil seguidores. Só dá você. Secretário de Segurança de São Paulo. Derrite, muito obrigado, cara. Emílio. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Vamos